Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos presentes aqui na Capelinha das Aparições e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração pelos meios digitais do Santuário, nós estamos a celebrar o Dia do Senhor. Estamos a celebrar aquele que é o nosso dia festivo semanal, o dia em que nos encontramos, nos reunimos para celebrar a nossa fé, para celebrar esta presença de Jesus Cristo presente no meio de nós. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra. Senhor Deus,
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Coelete. Vaidade das vaidades, diz Coelete. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo do sol? Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações. E nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Ó Senhor, vós tendes sido o nosso refúgio. Vós tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Vós o reduzis o homem ao pó da terra e dizais: voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como
contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria de coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Ó Senhor, vós tendes sido nosso refúgio. Vós tendes sido nosso refúgio através das gerações. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Ó Senhor, vós tendes sido nosso refúgio. Vós tendes sido nosso refúgio através das gerações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno, a imoralidade, a impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros. Vós que vos despojastes do homem velho com as suas ações e vos revestistes do homem novo, que, para alcançar a verdadeira ciência, se vai renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. O que há em Cristo, que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. É a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Foi isso que acabámos de escutar na proclamação do Santo Evangelho. Caros peregrinos, é disto que nos fala a palavra de Deus, de nos sabermos tornar ricos aos olhos de Deus, porque é isso que realmente importa. A palavra de Deus agora proclamada questiona-nos acerca da nossa atitude diante daquilo que possuímos, desafiando-nos a descobrir e a amar outros bens que nos vêm de Deus e que são, de facto, os únicos capazes de dar sentido pleno às nossas vidas. No Evangelho agora proclamado, Jesus recusa envolver-se numa questão de partilhas entre irmãos. Aliás, é dramático vermos quantas vezes as questões de partilhas criam profundas divisões no seio da família. E é esta questão que põe a Jesus, e Jesus recusa envolver-se numa questão de partilhas entre irmãos e aproveita, e sim, essa ocasião para exortar aqueles que os escutam a guardarem-se de toda a forma de apego aos bens materiais, pois, como escutamos, a vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Aliás, já na segunda leitura, São Paulo nos alertava para o perigo do apego excessivo aos bens, porque isso é uma idolatria, uma forma de idolatria. A parábola que Jesus conta na sequência desta interpelação que lhe é feita ilustra a atitude do homem que se esquece do essencial.
aquele homem fica deslumbrado pela abundância das colheitas, pela quantidade dos seus bens, tão deslumbrado que se esquece daquilo que realmente importa, que se esquece daquilo que é capaz de dar, isso sim, um sentido pleno à vida. E reparem, as palavras do Evangelho não pretendem ser uma crítica ao que se possui. Pretendem, isso sim, relativizar aquilo que é relativo, isto é, relativizar aquilo que não pode ser o absoluto da nossa existência. E por isso esta parábola o que pretende é desconstruir esta ilusão de que os bens que possuímos nos podem assegurar tranquilidade, felicidade, vida com sentido. Não podem. Ajudarão, certamente, mas não nos asseguram uma vida com sentido. Para Jesus, de facto, não importa o que temos, importa o que somos. Os bens são necessários. Os bens materiais são necessários para uma vida digna. São um meio para uma vida digna. O problema é quando convertemos o meio em fim. É quando aquilo que deve ser apenas o veículo se torna o objetivo da nossa existência. E é para isso, para esse perigo, que nos alerta o Evangelho. A exortação que está subjacente à parábola de Jesus é de procurarmos tornar-nos ricos aos olhos de Deus. Era assim que terminava o texto do Evangelho. Tornar-nos ricos aos olhos de Deus. Isto não depende do que temos. Depende do que somos. Depende do modo como vivemos. A exortação subjacente ao Evangelho é de não vivermos obsessivamente preocupados em acumular tesouros na terra, pois para Deus não importa a quantidade do que temos, mas a qualidade do que somos. E isto nunca se confunde. E por isso, a segunda leitura nos exortava explicitamente a aspirar não a bens terrenos, mas aos bens eternos. Aspirai às coisas do alto, escutamos. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Aspirar às coisas do alto e tornar-nos ricos aos olhos de Deus implica superarmos o egoísmo que nos centra em nós próprios e nos impede de estarmos disponíveis e de termos espaço na vida para Deus e para os outros. Aspirar às coisas do alto e tornar-nos ricos aos olhos de Deus implica renunciarmos a qualquer espécie de idolatria, isto é, a pormos o que quer que seja no lugar que só Deus deve ocupar na nossa vida. Deus é o verdadeiro tesouro. E Jesus, num outro passo do Evangelho, diz-nos que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Caros peregrinos, tudo na mensagem de Fátima nos orienta no sentido de nos afeiçoarmos às coisas do alto, de nos tornarmos ricos aos olhos de Deus, de nos afeiçoarmos àquilo que realmente vale a pena e que dá sentido pleno às nossas vidas. A mensagem de Fátima, primeiro pela voz do anjo, depois pela voz de Nossa Senhora neste lugar em que nos encontramos, mas também pelo testemunho de vida dos santos pastorinhos, a mensagem de Fátima é um veemente apelo a dar a Deus esse lugar que só Ele deve ocupar na nossa vida e que nos torna ricos a seus olhos. Quando damos prioridade a Deus, de facto, tudo o resto ganha sentido e ganha um sentido novo. E a mensagem de Fátima é um veemente apelo neste sentido, de darmos a Deus o lugar que importa que lhe demos na nossa vida.
prestarmos atenção àquilo que realmente vale a pena na vida de cada um de nós. Caros irmãos e irmãs, caros peregrinos, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos ajude a discernir com sabedoria o rumo que damos à nossa vida, para aspirarmos às coisas do alto, para vencermos o egoísmo, para darmos a Deus e aos outros o lugar que lhes compete. Porque é isto que importa. Porque é isto que, de facto, nos faz ricos aos olhos de Deus. E essa é a única riqueza que realmente tem importância. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, nós que andamos muito ocupados com a vida e com os bens deste mundo, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos cantando. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo que se fez servo, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade, e nada valem os cuidados e as fadigas, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.
por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendam a eles o coração, mas se tornem ricos aos olhos de Deus. Oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre aos bens do alto. Oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejamos abertos e acolhedores para com todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. Oremos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Senhor, Deus do Universo, concedei aos homens e às mulheres de toda a terra a graça de não se deixarem dominar pelo desejo imoderado das riquezas, a fim de caminharem para vós o único bem verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação,
bem dizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. E todos os ministros sagrados. E todos os ministros sagrados. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nossa serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio. Fortalecei-nos em todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Preparemo-nos para adorar o Senhor, que está presente no meio de nós, e para continuar esta adoração através da procissão eucarística. Caros peregrinos, sobre o altar está o Senhor Jesus, presente e vivo no Santíssimo Sacramento. Terminada a celebração da Eucaristia, que é verdadeiramente a origem e o fim de todo o culto que à mesma Eucaristia se presta fora da missa, vamos fazer a procissão com o Santíssimo Sacramento. Adoramos o Senhor, aqui presente, a quem São Francisco Marto chamava o Jesus escondido, que ele gostava de consolar e adorar. Aprendamos com ele a fixarmos nesta tarde o nosso coração em Jesus, aqui presente diante de nós. Deixemos que ele nos fale e que o nosso coração se abra à sua voz, ao seu olhar. Adoremos o Senhor aqui presente na Eucaristia e cantemos a primeira oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Quem puder, ajoelhe-se. Espero e
Rezemos juntos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor durante alguns momentos. Vamos dar início à nossa procissão eucarística. Convidamos todos os peregrinos a participarem nesta procissão, a disporem-se em duas filas atrás da cruz. Podemos começar já. Esta cruz conduz-nos. Esta procissão que vamos fazer é verdadeiramente sinal da nossa fé, da nossa vontade de acolher Jesus, de o adorarmos e de caminharmos com Ele. A procissão é uma imagem da nossa própria vida, as nossas fadigas e canseiras, preocupações e dificuldades. Reconhecemos a nossa fragilidade e pequenez, mas sabemos que não caminhamos sós. Jesus Cristo ressuscitado, vivo e presente na Eucaristia, está conosco, caminha conosco. Ele que é o nosso refúgio através das gerações. Ele é o nosso guia, o nosso caminho, o nosso alimento e a nossa força. Caminhemos em paz e cantemos, aclamando o Senhor com confiança. Eu vos louvarei.
louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. A cada invocação respondamos: Senhor, és o nosso refúgio. Senhor, és o nosso refúgio. Nos caminhos da nossa vida, Senhor, és o nosso refúgio. Nas dificuldades que encontramos, Senhor, és o nosso refúgio. Na nossa vontade de sermos fiéis à vossa palavra e ao vosso Evangelho. O Papa Bento XVI afirma que na Eucaristia o Filho de Deus vem ao nosso encontro e deseja unir-se conosco. A adoração eucarística é o prolongamento visível da celebração eucarística, a qual em si mesma é o maior ato de adoração da Igreja. O ato de adoração fora da Santa Missa prolonga e intensifica aquilo que se fez na própria celebração litúrgica. Adoremos o Senhor nesta procissão com o Santíssimo Sacramento. Deixemos que Ele gere no coração de cada um de nós sentimentos de gratidão, de louvor, de acolhimento da sua vontade. Continuemos, pois, a adorar o Senhor cantando. Bendito sejas, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Benedictus qui
Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Benedictus viverit in nomine Domini. Benedictus qui verit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Repitamos juntos: Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. No Evangelho que escutávamos hoje na Eucaristia, o Senhor lembrava-nos que a nossa vida não depende dos nossos bens. A Eucaristia desafia-nos ao serviço aos irmãos e à partilha, a cultivarmos um coração generoso, atento e disponível. Receber o pão do céu que é Cristo, reconhecer a sua presença e adorá-lo, implica sair do nosso egoísmo. Por isso, a Eucaristia é o grande sacramento da caridade, o sacramento do amor concreto. Antes de mais, sacramento do amor de Cristo para conosco. Ele dá a vida por nós, oferece-se a cada um de nós, para que tenhamos a vida e a vida em abundância. Mas também sacramento da caridade, porque comer este pão e deixar-se transformar por ele significa fazer da nossa vida entrega, doação, como Cristo. Significa fazer como Ele fez, fazer da nossa vida serviço aos outros, serviço generoso aos irmãos. Gratos por tão grande dom, cantemos.
Repitamos juntos: Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, nós te louvamos pelos ministros que dás à tua Igreja. Jesus, nós te louvamos pelos ministros que dás à tua Igreja. Jesus, nós te louvamos por Maria. A Eucaristia é o pão dos frágeis. Neste sacramento, Jesus manifesta-se na humildade dos sinais do pão e do vinho, pois só nessa humildade e fragilidade podem revelar eficazmente o imenso amor de Deus. Na Eucaristia, como na cruz, Jesus dá-se a conhecer como o Deus frágil que vem ao encontro dos frágeis, como socorro nas nossas dificuldades, como esperança nos momentos de desânimo, como amor que se dá e salva. A Eucaristia é o pão dos frágeis, o alimento com que Deus fortalece o nosso caminhar pelos caminhos da vida, tantas vezes marcados pelo sofrimento. Adoremos o Senhor que levanta os fracos e cantemos com confiança. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. A cada invocação respondamos: Jesus, tem piedade de nós. Jesus, tem piedade de nós. Bom pastor, pão da verdade, Jesus, tem piedade de nós. Nutri-nos e defendei-nos, Jesus, tem piedade de nós. Levai-nos aos bens eternos. Jesus está realmente presente no meio de nós, no Santíssimo Sacramento. Na Eucaristia, cumpre-se de forma única esta promessa do Senhor: eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Este é o grande sacramento do encontro com Cristo, da comunhão com Ele, dessa união profunda que nos transmite a sua vida divina. Uma certeza que nos enche de alegria, que nos anima, que nos dá força e que nos inunda de paz, pois não estamos sozinhos. Diante deste grande mistério,
A nossa atitude é de enlevo, de admiração, de ação de graças e de adoração. É esta atitude que expressamos nesta tarde, diante desta presença admirável do Senhor. É esta atitude que se manifesta na nossa oração. Com o coração profundamente grato, cantemos e louvemos o Senhor e por Ele a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome tabernáculo. Cantamos a vossa glória, ó Santíssima Trindade, e ai, ó Deus, nossos passos na vossa excelsa verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome tabernáculo. A vós, Deus três vezes santo, ó Santíssima Trindade, rendemos nossos louvores agora e na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome tabernáculo. Irmãos e irmãs, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, e cantemos iluminados pela fé. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Transfigura a vida da Igreja. Kyrie eleison. Santifica os ministros do altar e desperta na Igreja muitas e santas vocações de consagração. Kyrie eleison. Guia as decisões dos governantes na construção da justiça e da paz. Kyrie eleison. Dá a paz ao mundo. Kyrie eleison. Enche de misericórdia e caridade o coração dos crentes. Kyrie eleison. Reanima o coração dos desesperados e levanta os frágeis. Kyrie eleison. Cura todos os doentes. Kyrie eleison. Enche dos teus dons e das tuas graças os peregrinos deste santuário. Kyrie eleison. Acolhe na tua misericórdia os nossos irmãos que morreram. Kyrie eleison. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Quem puder, ajoelhe-se. Quem não puder, faça uma inclinação profunda. Tantum ergo sacramento veneremur
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Desejamos a todos um bom fim de tarde, os que vão regressar às suas casas, um feliz e seguro regresso. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Deus dos deuses, é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor dos senhores,